E sendo assim, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Isaías 38, a partir do verso de número 1. Uma passagem pregada, repregada, falada. É uma palavra importante para nossas vidas, para ver o poder da oração, para ver quando nós estamos realmente na presença de Deus, como Ele ouve as nossas orações, como Ele atende às nossas orações. É isso que Ele tem para mim e para você. Isaías 38, a partir do versos de número 1. Amém? Diz assim a palavra: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, de teu pai: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Senhor Deus e querido Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua presença, pelo teu manifestar, Jesus, porque eu sei, Pai, que não é o homem, porque se nós somos o templo do Espírito Santo, é Ele que vai falar. Jesus, como o Senhor tem mostrado para mim a necessidade de orar e ter fé num Deus que pode fazer a diferença nos momentos difíceis da nossa vida. Porque, Senhor, nós sabemos que nós estamos aqui nessa terra, mas nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. O Senhor sabe todas as coisas, o que cada um de nós vai passar. E eu sei, Pai, que quando nós estamos junto com o Senhor, ó Pai, as coisas mudam ao nosso favor. Porque nós temos um Deus presente, um Deus que tem feito a diferença na minha vida, na vida daqueles que temem ao Senhor, na vida daqueles que têm compromisso com o Senhor, ó Pai. Eu sei que aí há diferença, Pai. E nós sabemos, Pai, que há diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E por isso, Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, falar conforme o Senhor querer, Pai. Porque algumas coisas anotei, mas o Senhor tem total liberdade sobre a minha vida. E o Senhor sabe disso, porque o Senhor conhece o meu coração e conhece o coração de cada vida que entrou por essa porta. O que cada um necessita, Pai. E eu sei que eles vão sair daqui diferente, porque o Senhor, Espírito Santo, vai fazer a diferença. Porque o homem muitas vezes não sabe. O homem, Senhor, não sabe nem falar muitas vezes. Mas o Senhor sabe o que nós precisamos. E eu sei que o Senhor vai falar através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Passagem, como eu disse, muito conhecida. Fala de um homem, Ezequias. Um homem que, querido, ele tinha uma intimidade com Deus. Um homem que era rei, constituído por Deus. Um homem que andava segundo os princípios de Deus. Mas certo dia ele fica doente. Querido, se tem uma coisa que abala as nossas vidas, é doença. E ele fica doente. Mas não é uma gripe, não. Não é um resfriado. Não é uma dorzinha de barriga.
Fala a palavra de Deus que ele fica uma doença mortal, ele vai morrer. E ele sabia disso. Mas ele era um homem que tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus. O que isso mostra para nós, querido? O mais importante de tudo é estar em comunhão com Deus, na presença de Deus. Porque nós sabemos que vai haver dias difíceis. Vai haver dias que vai vir luta sobre nossas vidas. Aí eu te pergunto, a quem nós vamos recorrer nessas horas? Onde ali você vai estar enfermo, você não consegue dormir, você já não consegue trabalhar mais. Se falar que você vai morrer, meu Deus. Pensou Deus chegar e falar, Valdir, você vai morrer. Como pode falar para qualquer um de nós aqui, que esteja em plena comunhão com Deus ali, ele chegar e você, arruma sua casa que você vai partir. Querido, nós preparamos para ter a nossa casa, preparamos para nosso emprego ser aí um emprego melhor, preparamos para trocar de carro, preparamos para comprar uma roupa no final do ano, mas preparar para morrer, vou comprar o caixão porque ninguém quer se preparar para isso. Ninguém está preparado para morrer. Por mais que nós dizemos, se morrer para mim é lucro. Se eu estou aqui na terra, estou em Cristo. Se eu morrer, estou com Cristo. Amém, é verdade isso. Mas não é assim. Não é dessa maneira que nós agimos. Não é dessa maneira que nós agimos. Aí vem lá Isaías, o profeta de Deus, e fala para ele arrumar ali a sua casa, deixar tudo do jeito, porque realmente ele achava que estava doente, mas aí ele chega e fala, arruma tudo aí, porque você vai mesmo, tem jeito. É um profeta de Deus, querido, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que se o profeta falava, ele ia mesmo, ele sabia disso. O homem de Deus chegou e falou, ele era temente a Deus, ele sabia, falou, fui. E agora o que eu vou fazer? Mas sempre, querido, quando nós estamos na presença de Deus, há maneiras de nós aí comover o coração de Deus através do nosso clamor, da nossa oração, chamar a atenção de Deus. Mas como que nós vamos chamar a atenção de Deus se nós não estamos vivendo em plena comunhão com Deus? Tudo que Deus tem falado para mim e para você, talvez nós não faz, nós não temos feito. Como você vai chegar para Deus e falar, Deus, olha, eu vou morrer, me ajude, socorro. Se você não tiver uma intimidade com Deus, você não vai nem conseguir abrir a sua boca para falar. Você vai aceitar aquilo ali e falar, acabou. Tô doente, vou morrer mesmo, e não tem mais jeito. É dessa maneira que muitas vezes nós agimos. Quando os dias maus vêm em nossas vidas, eu vejo, querido, e entristece muito o meu coração. Eu tenho muito tempo de conversão. E todos os dias que eu oro para Deus, falo, Senhor, eu estou alicerçado num Deus que tem feito a diferença em minhas vidas. Mas tem dia, querido, se eu não estiver alicerçado na rocha, realmente a tendência é eu cair. E eu vejo vidas, por causa de poucas coisas, não vindo mais na igreja, se afastando da presença de Deus. Isso entristece muito o meu coração. Imagina o coração de Deus, por causa de coisas tão pequenas. Não é nem por causa de uma enfermidade de morte, coisas aí insignificantes, mas que tem tirado da presença de Deus. Porque é aquilo que eu falo, nós temos sempre que olhar para Deus, olhar para Jesus. Existem algumas pessoas que sempre me fazem uma pergunta, e eu sempre respondo assim. Ela sempre fala assim, pastor, se eu estiver olhando para o senhor cair, como é que vai ser? Eu falo, primeiramente, em nome de Jesus, eu nunca
Eu não tenho isso no meu coração, eu estou bem em intimidade com Deus e tenho orado a Deus que jamais isso vai acontecer na minha vida. Mas quando você, se um pastor cair, qual que é o papel da igreja, das pessoas que estão aí embaixo? É ajudar. Querido, ninguém é super-homem. Mas nós temos orado pela vida do pastor, eu tenho orado pela minha vida, para que Deus possa estar fortalecendo, porque, como ele diz, ninguém é super-homem. Ah, mas eu vou estar concordando. Não, você vai pagar o preço junto. A pergunta era essa que ela fazia. Mas eu vou pagar o preço junto se ele cair? Falei, vai, se você começar a tocar na vida dele. Vem de ajudar, querido. Muitos vêm e jogam gasolina. Ah lá, não é assim, dessa maneira que nós temos que agir. Queridos, eu já passei algumas igrejas que caiu o pastor. O pastor errou. Nós sabemos disso, tem algumas vidas aqui que conhecem eu desde a minha conversão aí. Tem algumas pessoas aqui. E sabem que nós já passamos por dificuldade. Mas nós estamos aqui na presença de Deus. Nós estamos orando por essa vida para que Deus alcance ela e dê ali a salvação e a vida eterna. Jamais nós podemos, nós vamos pagar o preço a hora que nós falar, ah lá, tá vendo? Ficar apontando. É só dessa maneira que nós vamos pagar o preço. É se nós ficar acusando as pessoas. Em vez de ajudar. É desse jeito que Deus quer que a igreja olha e entende que ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos sujeitos às mesmas necessidades, os mesmos desejos. A diferença é, uns buscam mais, outros menos. Nós temos que buscar sempre estar fortalecido como Ezequias buscou. Ele buscou todos os dias. Ele foi fiel com Deus. E naquele momento difícil, a palavra de Deus fala que ele faz o quê? Ele vira o seu rosto para a parede e começa a orar. Isso é importante, oração? Sim. Mas ele tinha argumento para orar e tocar o coração de Deus. Ele tinha argumento para fazer isso. Enquanto nós muitas vezes só oramos e só lembramos de Deus quando estamos passando por dificuldade. Quando não tem mais jeito, aí você lembra de Deus. Quando não tem mais jeito, aí eu lembro de Deus e falo, nossa, eu vou lá de manhã orar, lá na igreja, porque se eu for lá orar, Deus vai mudar. Só quando precisa de Deus. Só quando não tem mais jeito. Querido, eu estava por volta das 3 horas da manhã, eu estava lendo, até imprimir. Eu estava lendo e algo tocou muito forte no meu coração. Porque falava ali de um senhor. E eu vou ler aqui o que eu li a hora que eu estava estudando. Ao meio-dia, um pobre velho entrou no templo. E poucos minutos depois saiu. Um dia o diácono perguntou-lhe o que ele vinha fazer, pois havia objetos de valor no templo. E ele respondeu: vem orar. Respondeu o velho, mas é estranho que você consiga orar tão depressa. Disse-lhe o diácono. Bem, retrucou o velho, eu não sei recitar aquelas orações compridas, mas diariamente ao meio-dia eu entro nesse templo, só falo: oi Jesus, é o Zé. Em 1 minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado em um hospital. Na enfermaria passou a exercer uma grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes se tornaram alegres. E muitas pessoas arrasadas passaram a ser ouvidas. Disse um dia a irmã: os outros doentes falam que você quem mudou tudo aqui na enfermaria. Ele diz:
Eles dizem que você está sempre tão alegre. É verdade, irmã? Estou sempre alegre. É por causa daquela visita que recebo todos os dias, me trazendo felicidade. A irmã ficou atômica. Já notava que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. Ele era velho, solitário. Quem visita? Perguntou ela. E que horas? E ele falou, diariamente, ao meio-dia, respondeu Zé. Com um brilho nos olhos, ele vem, fica ao meu pé da cama. Quando eu olho para ele, ele sorri e diz, oi Zé, é o Jesus. Você entendeu, querido? Ele ia lá na igreja e falava que, oi Jesus, é o Zé. Ele ia lá, todo dia, meio-dia, e tinha uma comunhão com Jesus. A hora que ele estava lá no hospital, ele não podia ir na igreja, quem foi lá? Oi Zé, é o Jesus. Eu vim aqui com você. E por isso que ele tinha a alegria. Essa ilustração faz pensar no cuidado que Deus tem para os seus filhos. Independente das condições financeiras, da cor, da pele, do entendimento que as pessoas tenham dele. Ou qualquer coisa que muitas vezes pensamos ser necessário para que ele nos ouça. O fato é que a misericórdia de Deus está sempre presente em nossas vidas em todos os momentos. Esse pobre velho, que de pobre não tinha nada, era sim rico, e muito rico, porque conseguiu enxergar o mais profundo. No entanto, simples ensinamento de Jesus sobre a fé. Amém, querido? É fé, querido. Ele ia lá, um minutinho, nem isso. Chegava lá, falava, Jesus, é o Zé, eu estou aqui porque eu te amo. E ia embora. Nós não sabemos, querido, o dia de amanhã o que nós vamos precisar de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer. Ele não sabia que ele ia sofrer um acidente. Ele não sabia. Mas ele tinha fé. Falou, vou lá. E ele tinha fé de poder enxergar Jesus todo dia ao meio-dia. Ir lá e falar com ele. Falar, estou aqui, Zé, com você. É isso que nós precisamos entender na nossa fé. A fé nós sabemos que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se viu ainda. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que está faltando em nossas vidas? Para que Deus possa responder às nossas orações. Será que você e eu temos uma fé do tamanho do grão de mostarda? Querido, Deus dá ali. Depois que ele ora ali, Deus faz o milagre na vida dele. Nós sabemos que esses 15 anos, talvez ele não pôs a sua casa em ordem. Talvez ele não fez isso e pagou um preço por isso. Mas o que chama a atenção, querido, é que ele teve força e intimidade para orar a Deus e buscar a Deus naquele momento. Talvez você imagine que ali ele fosse, Ezequias tivesse uma idade já grande. Eu estava lendo, ele tinha apenas 39 anos de idade quando essa enfermidade chegou a ele. Era um jovem ainda. 39 anos ele tinha quando essa enfermidade ali chegou a ele. E Deus faz ali algo maravilhoso. E uma coisa que muitos aqui conhecem, sabem o meu testemunho de vida. E alguns talvez não sabem o meu testemunho de vida. Em 91 eu sofri um acidente muito grave, onde eu queimei 96% do meu corpo. Um acidente de morte. Pode ter certeza disso. Porque eu fiquei totalmente exposto a infecções.
E eu sempre testemunho isso porque o diabo realmente faz isso em nossas vidas. Eu tinha 23 para 24 anos de idade quando eu sofri esse acidente. Eu casei com 19 anos. 19 anos eu já casei, porque eu sempre fui apaixonado pela minha esposa. Sempre. Mas, querido, ser apaixonado, amar a esposa não é tudo, não. Tem que estar firme na presença de Deus. E eu sofri esse acidente muito grave. Fiquei 22 dias no centro de tratamento, sem roupa, sofrendo, e a minha esposa grávida. Todos os dias ela ia me visitar. Eu fiquei tão acabado, querido, que a minha mãe, o primeiro dia que ela foi me visitar, ela entrou no quarto e saiu e não me conheceu. Porque liberaram a minha família para entrar para me ver. Ela entrou no quarto, olhou para mim, se eu não grito ela tinha ido embora e nem sabia quem eu era. De tão ruim que eu fiquei feio. Já era feio, ainda queimado. Mas, querido, certa noite, eu morri. E eu pude contemplar algo que eu não sei explicar, algo ficou tudo branco, as nuvens. E aquele dia, com certeza, eu parti dessa. Mas eu acho que tinha alguém, eu tenho certeza que tinha alguém orando pela minha vida e Deus falou, não, tem mais um tempo lá. E eu voltei de novo. Coisa que ia demorar 4 meses, eu recuperei rapidinho. Com 22 dias eu já estava recuperado da queimadura. Querido, eu nunca tinha brigado com a minha esposa. Nunca. Sempre eu falo isso porque realmente ela é especial na minha vida. Nunca nós tínhamos brigado, nós vivíamos uma vida de paz, alegria, nós éramos felizes. Ela pobre, eu pobre, bem pobrezinho, mas nós éramos muito felizes. Mas quando eu queimei, querido, eu dei brecha para que o inimigo colocasse algo no meu coração. Deus deu a libertação e falou, Valdir, você vai ter um tempo de vida determinado por Ele, não sei quanto, mas Deus sabe. E depois dessa enfermidade, querido, a minha vida mudou. Porque o diabo falou assim no meu coração depois que eu saí do hospital. Você viu como é que é fácil para morrer? Você tem 24 anos, você casou com 19 anos, você não aproveitou nada da sua vida. Foi suficiente, querido. Ele destruía a minha vida e a vida da minha família. Você entender como que o inimigo age quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Quando nós não temos intimidade com Deus, como o inimigo entra na nossa vida e destrói. A partir daquele dia, eu continuei não brigando com ela. Mas eu fui viver minha vida. Bebendo e prostituindo. Muito, mas muito eu queria aproveitar a vida. Querido, quando eu fui aproveitar minha vida, a minha esposa conheceu a Jesus. Ela conheceu a Jesus e começou a orar pela minha vida. Poder da oração e intimidade com Deus. Ela começou a orar para Deus, para mudar a minha vida. Eu conto isso lá na usina até hoje. O que ela fez. Ninguém entende, porque o que ela fez é só ela que Deus deu o fardo. Ela pode carregar, ela aguentou carregar esse fardo, que eu tenho certeza que muitos não conseguiriam, mas ela conseguiu carregar esse fardo. Deus agiu de uma forma tremenda na vida dela. E
Quando eu falo o que ela falava para mim na usina, para alguns amigos que hoje se encontram querendo aproveitar a vida, as pessoas não entendem. Eu peguei, separei dela, casei com outra mulher, fui morar, né, com outra mulher, abandonei tudo, fui morar com outra mulher e não deixei de me prostituir. Continuava do mesmo jeito no mundo. A outra também não valia mais nada, não tinha mais valor, e eu continuava à procura de aventuras. E todas as vezes que eu ia lá, os meus filhos choravam, ela chorava, e eu nem ligava. Mas ela falava assim para mim, eu nunca esqueço, ela falava assim, ai, daí vai passar. Isso é uma aventura, isso é ilusão. Deus vai te trazer de volta. Agora você acha que eu ia acreditar nisso? Você acha que eu ia acreditar que um dia eu ia estar aqui ministrando e testemunhando do que Deus fez na minha vida? Você acha que eu acreditava naquele momento? Onde eu sempre falo também que quando eu parei com tudo, o cara falou assim para mim, eu não esqueço, ele falou, Valdir, pelo amor de Deus, não para não, você está no auge. E quando eu falei assim, ó, a partir de hoje, eu não quero mais nada. Nada. Quero voltar com a minha esposa e ir com ela para a igreja. Interessante, querido, que eu conheci a Jesus, não foi com ela, foi com a outra mulher. Foi com a outra mulher. Eu morava em Olímpia, fui na igreja lá. E lá Deus revelou. Falou assim, ó, tem um casal aqui dentro, está em pecado. Esse casal não dá certo, vai separar porque esse é pecado, esse homem é casado. E falou tudo da minha vida. A outra pessoa que estava do meu lado começou a chorar porque sabia que estava falando comigo com ela. E foi assim que Deus fez. A partir daquele dia, querido, eu falei, Deus, Ele existe mesmo. E Ele conhece a minha vida. E eu vou parar com tudo. A partir daquele dia, querido, acabou. Voltei com a minha esposa. Fui para a casa de Deus. Conheci a Deus. Dei sempre o meu melhor. E sempre hoje eu louvo a Deus pela vida dela. É assim que Deus faz. Mas o diabo sempre procura brecha em nossas vidas. Talvez Deus vai fazer um milagre na sua vida. E talvez você não vai ter o discernimento para entender que se Deus fez, está feito, não precisa provar mais nada para ninguém. Você tem sempre que buscar a Deus. Entendendo que Ele faz parte da sua vida e Ele sempre tem o melhor para você, querido. Não queira aproveitar a vida. Aproveitar a vida é estar na presença de Deus. Aproveitar a vida é fazer a vontade de Deus. E depois que isso aconteceu, querido, a minha vida mudou. Querido, eu vou pagar o preço o resto da minha vida por isso. Não pensa você que não teve consequência. Teve consequência e eu vou pagar por resto da minha vida. Eu vou pagar por esse ato. Por isso que eu fiz de errado, eu vou pagar a minha vida inteira. Então você, que Deus tem dado a oportunidade, entenda que você só tem que servir a Deus. Aproveitar sim na presença de Deus. Fazendo aí a vontade de Deus. Cuidando dos seus pais, cuidando da sua esposa, dos seus filhos. Eu nem pensava em filho, querido. Meu filho saía correndo atrás do meu carro e eu acelerava. Ponto de matar ele atropelado, não queria nem saber. O diabo cega as nossas vidas. Mas nós temos que fazer o nosso melhor. Temos que dar o nosso melhor para Deus. Temos que ter uma vida como ele disse aqui no versículo 3. Na oração dele ele disse, lembra-te, Senhor, peço de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então ele era um homem presente. É que eu falei, ele tinha com que argumentar com Deus. Naquele tempo eu não tinha como argumentar, porque eu não fazia nada, fazia tudo errado. Fazia tudo ao contrário do que Deus falava.
Como que eu ia chegar a Deus e falar: Deus, muda a minha vida? Sendo que eu não tinha intimidade com Ele. A partir do momento que alguém tem uma misericórdia de orar para a minha vida e começar a mostrar que Deus, Ele faz a diferença, que Deus transforma, aí eu comecei a ter uma intimidade. E quando eu comecei a ter essa intimidade com Deus, querida, as coisas mudaram. Hoje nós temos uma vida abençoada na presença de Deus. Por mais que o pastor Valdir seja um pouco distante, muitas vezes por causa do trabalho, muitas vezes por causa do cansaço, porque já está com uma idade aí, vai chutando aí, mas você nem sabe. Se a Célia falar para mim, ela vai falar que a Célia vai falar que eu estou com 28 anos. Porque a Célia me conhece desde os 28. Então eu estou com 28 aí. Então, né, a Ana, Luiz, então ele sabe que eu tenho 28. Mas o cansaço chega, querido. E muitas vezes eu não tenho força realmente, não é porque eu não quero, não, porque jamais eu vou deixar a presença de Deus. Jamais. Porque o que Ele fez na minha vida, e daqui é só um pouquinho. O que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Então Ele era fiel. Ele tinha o seu coração aquebrantado na presença de Deus. E Deus vem e dá mais 15 anos de vida para ele. Acrescentou 15 anos por causa de uma oração. Uma oração que comoveu o coração de Deus. Amém, querido? E é desse jeito que Deus faz. Mas se desobedecer, o que acontece quando o Espírito Santo fala e desobedece? Paga o preço. Nós sabemos disso através da vida de quem? De Jonas. Nós sabemos, nós conhecemos a passagem. Sabemos que Jonas, Deus veio e fala para ele: vai e prega em Nínive. O que ele faz? Sai fora, não quero obedecer não. Mas o que Deus tem para mim e para você, querido, mesmo que nós desobedecer, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Deus vai cumprir todos os projetos que Ele tem para mim e para você na nossa vida. Ou por amor, ou por dor, mas vai se cumprir. Eu sempre falo que eu vim por uma dor muito forte. Porque não é fácil, querido. Quando você está fazendo a vontade da carne. Vim para o caminho de Deus. Mas eu vi pela dor. Quando eu vi que não tinha mais jeito, o mundo não conseguia satisfazer a minha vontade. Por mais que eu procurasse no mundo, eu não conseguia achar. E só achei, queridos, eu só consegui dormir depois que eu encontrei Jesus. E Jonas dá no pé, não vai. Vem de Paninho e vai para Tarsis. Totalmente ao contrário. E ele vai. Ele fala assim: o quê? Eu não vou fazer isso não. Deus vai ter misericórdia e vai salvar esse povo. Ele não queria que o povo de Nínive fosse, que o povo lá era perverso. Ele vai embora da presença de Deus. E todos nós sabemos que pagou um preço muito grande por isso. O mar abateu aquele barco, tiraram sorte, lançou ele dormindo. E aquela tempestade, todos que estavam no barco pagou um preço, mas ele foi lançado no mar. Mas o projeto de Deus não acabava ali. Deus dispara o peixe, pega ele e leva ele até a praia. E a segunda vez, sabe o que ele fez, querido? Deus, ele sempre dá uma oportunidade para nós. Sempre ele dá uma nova oportunidade a cada dia. Como ele deu para Ezequias, deu para Jonas. E ele vai lá, prega. Ali mais de 120 mil pessoas naquela cidade se converteram. Uma pregação muito simples. Ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Uma pregação tão pequena e converteu todo aquele povo. Amém. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para vocês nessa noite? O poder que há na oração é muito. O poder da oração é muito. A oração que nós fazemos para Deus com fé e com argumento é mais poderosa ainda. Porque quando você se colocar na presença de Deus, Deus vai olhar e falar assim: não,
o meu servo é justo e fiel, e eu vou atender a oração dele. E fala a palavra de Deus que quando ele ora, e Deus acrescenta aqueles 15 anos na vida dele, ele fica muito feliz, querido. Ele fica muito feliz. Mas ele tinha a convicção de que Deus podia mudar a situação da vida dele. Podia mudar ali, aquele quadro aos nossos olhos até impossível. Ele estava desesperado. E ele chora muitíssimo e Deus muda o quadro. Amém? Vamos colocar de pé.